Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez o Dr. André Locatelli, que toda vez que ele vem atender aqui em Florianópolis a gente aproveita para gravar um programa, porque ele é de Caxias do Sul, como vocês sabem, e é sempre bom tê-lo aqui porque ele faz uma medicina do jeito que a medicina tem que ser feita, né? No que se refere à anamnese em si, não que as pessoas não façam anamnese boa, mas o Dr. André é uma pessoa humana, é uma pessoa que analisa o seu paciente de uma forma holística, não é só em cima dos sintomas, quer saber por que dos sintomas, e é isso vocês vão entender hoje, que nós vamos falar sobre a avaliação holística que ele faz por ocasião das consultas dele. Então nós vamos conhecer hoje um pouco do trabalho do Dr. André e o porquê esse trabalho, porque ele trabalha dessa forma, e aí nada melhor do que ele próprio para explicar. Então tudo bem, Dr. André, mais uma vez? Tudo ótimo, obrigado, Greg, pela Quem está aqui está falando é o paciente dele aqui também, que eu passei, vocês viram a fotografia que eu postei, né? Então, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo então, Dr. André, nós estávamos conversando ali por ocasião da minha consulta, até estávamos vendo o tema da nossa conversa de hoje, e eu achei por bem a gente falar sobre o seu modus operandi, assim, como é que é. Geralmente o médico não fala muito do jeito que ele atua, mas é bom porque as pessoas podem saber, o que o médico homeopata faz? O que um ortomolecular faz? Qual é a visão? O que ele tem de diferente dos outros médicos? Cada um com a sua especialidade, claro. Então, mas hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre o ser humano em si e as formas de se ver esse ser humano de uma forma holística. Então, o título do nosso programa de hoje, como você viu aí no seu monitor, é avaliação holística. Avaliação holística. Então, como é que um médico faz uma avaliação de uma forma holística? Holística não significa espiritualista, esotérica, nada. Holística é uma palavra grega, do holos, todo. Então, como é que o médico vê aquele paciente, aquele ser que está na frente dele, de uma forma no seu todo? O que é o seu todo? O seu todo é o físico, o psíquico, o espiritual, sei lá. Envolve uma série de coisas, ninguém melhor do que ele próprio para explicar. É mais ou menos isso? Muito boa a tua introdução. Gostou? Então tá pronto. Acabou o programa? Vamos encerrar por aqui. Vamos encerrar por aqui? Já falou tudo em linhas gerais. Greg, eu acho que a gente poderíamos começar com relação a ver o paciente dessas duas formas, objetivamente e subjetivamente. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que é o subjetivo, o que é o objetivo, sim, que é como a gente trata, que é como a gente tem que ver o paciente. Então vou dar um exemplo assim, um paciente, digamos, bem sucedido objetivamente. Ele já tem a parte nutricional bem equilibrada, ele já come 7 frutas por dia, ele já tem minerais e vitaminas já em equilíbrio, ele já tem aminoácidos em equilíbrio, ele já tem a questão hormonal já equilibrada, né? Isso é a parte objetiva. Tá? Todo médico tem que ver o sofrimento do paciente com relação à parte objetiva também. Ele vem com uma depressão, a gente tem que tratar a depressão. Eu, por exemplo, trato com substâncias naturais, trato com homeopatia, trato com a própria ortomolecular em dosagens específicas e a parte hormonal que a gente consegue trabalhar com ela com efeito antidepressivo. Então isso é o objetivo, eu tenho que tirar o paciente da depressão. Só que eu tenho que descobrir o porquê que ele está deprimido. Qual é o sofrimento sem dúvida, é da alma dele. Isso é imprescindível. Claro. E aí a gente entra com o que já existe, né? A gente não está inventando a roda novamente, claro, né? Que é um psicólogo, um psiquiatra, um médico que eu sigo, que é o Carl Gustav Jung, né? Que nasceu em 1875, 26 de julho, e trouxe para a humanidade a noção dos arquétipos, ou seja, a noção que nós temos um mundo interno, né, que quando ele se desvencilhou dos conceitos de Freud, ele criou algo, né, um pouquinho mais abrangente, porque o Freud acreditava que a gente já nascia com perversão, né, a criança já era um perverso polimorfo, que ele chama. Então esse conceito ficou muito arraigado com relação à libido e à questão sexual e à perversão. E o Freud e o Jung, de uma certa forma, ele se desvencilhou desses conceitos e começou a abranger os arquétipos. Ele começou a entender que não era só isso. Sim. Ou seja, que existiam formas de sofrer do próprio indivíduo que eram ligadas a esses arquétipos.
né? Aí ele começou a ampliar a visão, saindo desse perverso polimorfo e entendendo que a gente se fixa na sombra. Esse é o primeiro conceito que a gente pode falar bastante hoje. Vamos falar então, vamos. Porque Você vê por onde começar. Porque a criança, quando sofre um trauma e os pais, eles são como se fosse a divindade para ele não consegue elaborar. Então o trauma, quando ele acontece até os 3 anos, 3 anos e meio, ele é profundo na psique. E hoje em dia se sabe que anterior ao nascimento, na preparação dos pais para o nascimento da criança, existem vários traumas, né, ou questões entre o casal que influenciam aquele ser que vai estar acoplando naquela mãe para vir a nascer. Então, se tem uma consciência intrauterina do próprio ser que está para vir, na concepção e no nascimento. Então, todos esses arquétipos, ele fala, eles têm que fluir. Quando existe um trauma, existe uma fixação de uma sombra, né, que a criança não consegue elaborar. Ela não tem poder de discernimento e nem de conhecimento. Isso. Um exemplo disso, a criança aos 3 anos de idade está vendo um desenho animado, isso aconteceu, e o pai e a mãe estavam brigando a ponto de se separar. E o filho já queria, digamos assim, proteger a mãe de uma certa forma, só que ele estava vendo um desenho do Patolino, que é um personagem que gaguejava. Tá. E aí, a partir do desenvolvimento da fala dele, ele começou a gaguejar e nunca mais parou. Depois, com a terapia, ele conseguiu abrir essa questão. Essa idade é estudada do 0 aos 3? Essa idade. Porque a gente estrutura quase toda a nossa personalidade básica, nosso caráter, do 0 aos 3. Né? Eu particularmente, eu te dei um livro, inclusive, da minha autoria, que é Memórias de um Kumara, onde conta uma parte da minha vida. E eu tive muita coisa do 0 aos 3. Muitos fenômenos do 0 aos 3. E aos 3 anos eu vim para o Brasil também. Teve mais isso, né? De sair da Grécia e vir para cá. Então agora... Quanta coisa aqui. Muita coisa aí, que exatamente um dia a gente pode conversar a respeito, claro, na minha consulta, né? Não aqui. Mas isso é do 0 aos 3, então a criança repete isso aí. A criança absorve muito, como é que é isso? Isso. Ou seja, na realidade, do 0 aos 3, existe o grande pai e a grande mãe, ou seja, são 2 arquétipos que a criança está tentando assimilar dentro dela, ou seja, ela vai ter uma conexão muito grande com a mãe, né? Ela vai estar no paraíso com a mãe, chama assim que o ego e o self, ou seja, o espírito e a personalidade da criança estão acoplados ao paraíso materno. Tá. Né? Então, tem uma identificação com essa mãe, mas nessa mistura... a gente vai pegar positividades e negatividades da própria mãe. Com certeza. Que vai formar os próprios 9 meses dentro do útero dela, né? E mais esses 3 anos que... Exatamente. Que é onde a mãe está mais próxima, geralmente está mais próxima, porque é a fase de amamentação, de uma série de coisas. Claro que o pai, muitas vezes, na nossa cultura antiga, ele não era muito presente, mas hoje em dia ele está muito mais presente. Tá. Você sabe que se o pai olhar nos olhos da criança, a criança começa a identificar, né, a nível cerebral e formatar certos neurotransmissores de acordo com o olhar do pai. Então ele já está presente. Fora a relação do pai com a mãe, que vai influenciar a criança também, né, nesse binômio. Isso que nós estamos falando, ela serve para... Eu sentei, qualquer paciente foi te procurar. Sim. Isso aí faz parte de qualquer anamnese, de qualquer análise, de qualquer levantamento que você vai fazer? Muito bem. Agora você está levantando, Grego, a questão de como o paciente chega até mim e o quanto que a gente pode evoluir com ele. Eu vou te dizer assim, não são todos os pacientes que chegam a aprofundar nessa questão. Tá? Porque daí a gente pode falar um pouquinho mais dos arquétipos, os tipos desses arquétipos, como é que eles se encaixam na vida da gente. E nós temos técnicas que nós utilizamos para chegar nesses níveis, mas não são todos os pacientes. E isso é uma coisa muito intuitiva do médico, ou seja, porque na realidade eu sou uma folha em branco quando o paciente chega. Eu não tenho nenhum preconceito isso é muito importante, porque acontecer aquele processo. Tem pessoas e tem pessoas. Eu, por exemplo, qualquer pessoa, assim, tem muitas pessoas que são reservadíssimas, elas não se abrem de jeito nenhum, então isso dificulta uma avaliação do médico. Então ele tem que ter uma sutileza realmente de... Claro. Ou então ela vai temerosa, eu não vou no médico porque ele vai me perguntar coisas que eu não vou dizer para ele. Claro. Então por isso que eu quero que você esclareça bem como é que é essa abordagem, né? Para poder fazer com que as pessoas se sintam à vontade de buscar um profissional
porque o profissional está lá para ajudá-las e elas precisam de ajuda, né? Exato. Só que ela tem que ter o que você acabou de dizer. O médico tem que ser a mamãe. Tem que levar ela no colo, tem que acolher a pessoa. Mas às vezes tem que ser o papai também. Sem dúvida, Porque mas a primeira... o paciente projeta o pai e a mãe. Sim, mas o primeiro, você sabe que o primeiro acalento... É o acolher. Claro, foi o útero, o colo, o seio, é a mamãe. Isso Vamos lá. Tanto que isso é verdade que já chegaram pacientes até mim falando assim, ó, doutor, eu já fui... sei e tive relatos disso que eu fui estuprada pelo meu próprio pai aos 5 anos de idade. Sim, então comum isso já chega a eu desenvolver, então, bom, eu vou fazer um trabalho diferenciado com essa. Claro, já te eu vou buscar, né, a rejeição. E essas imagens do grande pai e da grande mãe, dos arquétipos, vão formar o ego da criança. Então a gente pega isso do pai e da mãe e leva, né, 7 anos, aos 12 anos, aí tem a revolução com relação à adolescência, aí tem a rebeldia, a separação, né? Eu não quero fazer mais parte desses arquétipos, que também é um arquétipo da adolescência, sim, que desenvolve todo um outro desenvolvimento, um processo na vida da pessoa. Mas isso tudo com marcas naquilo. Grande pai, grande mãe e o grande filho, ou seja, porque a gente é o resultado sempre, né? De uma causa, de uma mãe que vai gerar o efeito. Isso é uma lei universal que se aplica à psicologia. E isso, Grego, é bacana porque antigamente o próprio Jung ele não podia desvelar isso, ele não podia dizer assim, ele estudou alquimia, ele estudou o ocultismo, se sabe com certeza, mas ele não podia abrir para as pessoas, sem dúvida, senão ele ia ser taxado de anticientífico. Né? O problema, então, na verdade, ele vem até hoje, né? Muita gente não pode se abrir. Exatamente, então assim ele trocou as palavras, por exemplo, em vez de falar de espírito, ele falou de self. Isso, né? Usou um outro nome. Usou outro mesmo. Então, o self é que comanda todo esse processo, né, da gente encarnatório, a gente naquele paraíso com a mãe, depois o eixo ego-self, ou seja, eles vão se separando. Então, ou seja, a pessoa se sente separada do todo, do seu desenvolvimento próprio. E depois existe, da metade da vida em diante, uma reaproximação do indivíduo com relação ao self. Ou seja, eu tenho que me descobrir, porque tudo que eu vivi parece que não faz sentido, e aí a pessoa começa a é o maior conflito das pessoas, se aproximar, né, novamente desse eixo que seria o espírito com a quaternidade, que é o ego, né, que a gente chama. E esse ego ele pode ficar inflacionado. Muitas vezes na vida os nossos desequilíbrios é pelo ego inflacionado. Ou você pensa demais, ou você sente demais, ou você quer entrar na sensação demais, e tudo isso é um desequilíbrio. Sem dúvida, mas e o que é o equilíbrio, né? Como buscar esse? O que é? Que as pessoas não sabem o que é o equilíbrio. Autoconhecimento. Autoconhecimento, mas até aí a gente precisa exatamente desse tipo de ajuda, né? Porque eu preciso estar, como você disse no começo da nossa conversa, tem que ter N fatores para você avaliar se eu estou equilibrado e hormonalmente, psicologicamente, fisicamente. Claro. Né? Então... Voltando para aquele paciente, ele está hormonalmente bem, ele está assim com minerais e vitaminas o suficiente, está se alimentando bem, está usando óleo de coco, é importante, está usando o ômega 3 de boa qualidade, está perfeito nessa parte. Alma. E aí a gente sabe que a alma é o segredo das coisas, porque quando tu harmoniza a alma, é a mesma coisa que tu balancear os minerais e vitaminas. Não é uma grande descoberta o equilíbrio da alma, mas é uma consciência. Você toma consciência das coisas, tipo assim, tô repetindo as coisas do meu pai, né? Tô repetindo a saga do meu pai, não posso. Pô, a saga do meu pai é do meu pai, né? Tô repetindo as questões de apego com a minha mãe, né? Poxa, não posso, né? Porque minha mãe foi minha mãe, eu preciso desvencilhar esse aspecto. E é bacana porque tem 7 tipos de feminino que vivem dentro de nós e 7 tipos de masculino que vivem dentro da mulher. E 7 tipos de homens que nós somos e 7 tipos de mulheres que as mulheres são. Então, assim, é bacana porque se tu enxergar pelo aspecto dos mitos, e o Jung falava muito dos mitos, a gente repete algumas histórias mitológicas, e a gente teria que voltar bastante atrás para falar que as histórias mitológicas nada mais são do que os próprios deuses criadores que vieram aqui e fizeram um monte de bobagens e tal, e
se relacionaram com as humanas, etc. E aí se originou os deuses e os semideuses, ou seja, os heróis, os semideuses, a partir disso. E isso ficou arcaicamente dentro da psique, do inconsciente. Porque crescemos com isso. Crescemos com isso, nos impuseram essas histórias aí, então tá dentro de nós isso aí. Tu sente que está dentro de nós. Não, claro. Todo mundo repetindo as mesmas coisas. Eu vejo só minha origem grega, né? Os gregos é um povo quadrimilenar ali, 4.000 anos, muito mais, porque os gregos foram formados por outros povos, que no fim deu o povo helênico. Então você vê que guardam até hoje. Então para você tirar isso aí é verdadeiro? Não é verdadeiro? Então, sabe, você descristalizar uma coisa dessas, nossa, imagina, é um processo muito difícil. Porque são pathways, ou seja, são caminhos dentro da gente que fazem a gente repetir esses padrões. Sem dúvida, claro. Seguir. E o Jung descobriu que pessoas que não eram influenciadas por essa, que não eram gregos, que eram aborígenes, tinham sonhos arquetípicos ligados aos mitos. Então, ignorante lá no interior da África, tal, ele descobriu que eles sonhavam com os mesmos padrões arquetípicos. Mas aí entra o inconsciente. O grande herói, a grande mãe, aquele que é o trickster, que eles chamam, né, que é o diabinho dentro de nós. Né, e a gente chega naquele arquétipo do bem e do mal, ou seja, os grandes arquétipos da dualidade, que a gente sempre fala da polaridade, que é o arquétipo do bem e o arquétipo do mal. Sim. E a gente entra num conceito chamado enantiodromia. Enantiodromia. Nossa, dromia é o caminho, né? Dromos. E o que é o enantio? O que é? Contrário. Contrário, caminho dos opostos. Do oposto, exatamente. Onde se sabe que todos os caminhos que a gente toma têm o seu oposto. Ou seja, tudo que tu manifestar conscientemente vai ter uma oposição inconsciente. Por exemplo, se tu te acha demais e muito superior aos outros, tu vai ter sonhos ligados à inferioridade. Se você se acha inferior conscientemente, inconscientemente tu vai ter sonhos que tu é Napoleão. Então, assim, existe sempre esse equilíbrio, que faz parte da consciência, para a gente enxergar as duas polaridades na gente, sempre. E isso é fundamental, esse é o começo, porque tem aquela questão da sombra. Porque se você coloca... Vamos dar um exemplo, coloca qualidades para fora, você vai colocar tudo aquilo que é mal, sujo e feio na tua sombra. Sim. Ok? Isso faz parte da tua criação, né? A tua mãe chegou lá, tu tinha 5 anos de idade, pô, isso é feio, não põe a mão nessa porcaria que estava na natureza. Não põe a mão nessa porcaria porque tu vai te sujar, tal, daí tu já coloca na sombra. Nunca mais tu colocou a mão na natureza, na terra, porque tu acha que é sujo, tu colocou na sombra. Então, todos esses opostos a gente tem que ir tirando dentro da gente para ver o que está em desequilíbrio. Porque tudo que tu fizer conscientemente muito de uma forma vai ter a contraparte inconsciente. Isso em tudo. Tanto que a gente sabe que quando a gente rejeita uma pessoa, uma coisa fora, a gente sabe que a gente tem aquela questão para resolver. Aquele fulano é muito fora da linha. Né? É o espelho. Você falou numa parte aí que é importante, sobre a questão dos sonhos, né? Os sonhos são simbólicos, né? O simbolismo, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade. A gente fala assim, pô, tive um sonho muito louco, né? Como é que você... E eu percebi, porque eu já te disse que eu só estou conversando com você hoje, eu tenho certeza disso graças a um homeopata, né? Sim. Porque eu já te contei a história, eu tinha problemas sérios aí de ordem pulmonar e tudo, e foi um homeopata que me salvou. Com uma dose única, que eu já te falei isso aqui. Sim. E eu lembro que na amnese, no diagnóstico dele, os homeopatas fazem perguntas, a nosso ver, absurdas. Pô, o que o cara quer saber? Como é que é a consistência do que eu faço aqui, do que eu faço ali? O que eu sonho? Com o que eu penso e tudo isso aqui? O que tem que ver? E é interessante. Isso eu gostaria que você falasse por que vocês abordam isso tudo. Muito bacana. E quer dizer... Veja só, o que eu sonho deu subsídios, entre outras coisas, claro, o que eu sonho deu subsídios, você deve saber melhor do que eu sou paciente e você é o médico, para o médico fazer uma anamnese correta. Tanto é que uma dose única, repito e enalteço, uma única dose me curou. Sabe o que é isso? Por que me curou? Porque o profissional foi competentíssimo em fazer uma avaliação perfeita. Tudo que ele perguntou e que eu respondi.
e se fazendo uma avaliação perfeita, é quase certa a cura, né? E na sua origem. Eu não sei se estou certo, mas... Bacana, porque na realidade a avaliação mais profunda e onde ele matou a charada foi ver o teu inconsciente, teu subconsciente através do sonho. É provável que sim. Foi maravilhoso ali. Que eu vou te dar um exemplo, teve uma paciente agora recentemente que estava envolvida com questões de poder, que estava sonhando com questões de poder, e o medicamento homeopático mais ligado ao poder chama-se Licopodium. Licopodium. Qual é o arquétipo do Licopodium? Ele era uma árvore gigantésima, assim, muito grande, antigamente, milhares de anos atrás, e ela foi ficando na Terra, ela se adaptou, a questão da Terra tem a ligação com o poder, né? Eu quero ficar na Terra, não vou sair raízes, daqui, né? as raízes, firme. E hoje em dia é um musgo. Foi se adaptando tanto, é o mesmo Licopodium e virou um musgo, ou seja, arraigado à Terra, não quero sair daqui e estou ligado ao poder. Ou seja, eu descobri já um medicamento de fundo para aquela paciente. E Pode funcionou? Tá aí, ó. Funcionou. Que bacana isso. Então, a homeopatia, de uma forma prática, ela está ligada a esses arquétipos. A gente chama que nós temos os 12 policrestos, que são os medicamentos que a gente usa frequentemente e estão ligados a 12 tipos de pessoas. Por exemplo, uma mulher que se sinta abandonada, pode ser um homem também, a gente utiliza pulsatila, que tem a ver com o núcleo do abandono, que é uma planta que vive no alto dos montes, é só ela mesmo, o sabor dos ventos. Então, o arquétipo do abandono tem a ver com pulsatila. Aí a pessoa que relatar esse abandono, né, a nível de crença profunda, ou de sentir dessa forma, a gente vai utilizar essa homeopatia. Só uma perguntinha aqui que aparece. E como é que vocês fazem, vocês médicos homeopatas, que é o seu caso, como é que você consegue? Você falou da pulsatila, que você acabou de dizer? Pulsatila. Pulsatila. Eu sei que existem diversas dinamizações dela, certo? Pode ser não sei o que, 200, 2000, 20, 200. Como é que você, além de buscar o que é adequado para aquele paciente, como é que você avalia a dinamização que você tem que colocar? Muito simples. Muito simples? Muito simples. Simples. Como é? E é bacana porque tu já tocou nesse ponto que a gente gostaria até de falar. Então vamos lá. Porque assim, até 12CH, que é uma centesimal hahnemanniana, a gente tem matéria, a gente tem o número de... CH, centesimal hahnemanniana. Você não sabia o que era CH, agora já está sabendo. O que isso significa? Você olha, a substância tem matéria ainda, tem um pouquinho da substância ainda diluída. Tá. A partir de 12CH, pelo número de Avogadro, que é o número da física, tá, você não tem mais matéria lá dentro, não existe mais matéria. Então você observa, só tem a frequência. E aí a gente entra naquela questão, por que a homeopatia funciona ou não funciona? Porque dá para medir em hertz, hertz é uma medida científica, e você pega um vidro de homeopatia e você coloca um aparelho que mede em hertz, vai dar arsênico álbum 12CH tem 660 hertz. Sério? Lógico. Olha só, sabia disso? Sabe o que eu posso fazer? Eu posso te dar em hertz. Se eu tiver uma antena, isso é radiestesia radiônica. É, claro, olha aí, ó. Que interessante. Uma antena que dá frequência e eu sei onde é que tu tá, eu pego o endereço, isso é magia branca. Toda magia tem os dois lados. Claro. Eu pego o teu endereço, ponho lá no aparelho de radiestesia e dinamizo uma homeopatia de 12CH, arsênico álbum, por exemplo, o grego está precisando de arsênico álbum. Ponho lá no aparelho de radiônica com o teu endereço e aquele emissor vai enviar aquela homeopatia para o grego, para o Eustáquio, que está naquele endereço, em hertz. Porque hertz, a gente vive num mar de energia. Quer dizer que eu posso pegar 10 medicamentos homeopáticos, posso medir o quanto eles têm de hertz? Com certeza. Pô, com certeza. Com certeza Você absoluta. fala de uma forma tão assim. Eu nunca fazia ideia de um negócio desse. Com certeza absoluta. Que é isso? É ciência. E os florais se mede através da radiestesia, que para mim é uma ciência, ela é empírica, mas é uma ciência, em angstroms. Angstroms? Angstroms. Por que uns em angstroms e outros com... Porque hertz hertz. Você tem uma máquina para medir. Em angstroms você só tem uma medida radiestésica. Ah, ok, tá. Puxa vida. E aí quanto maior for a potência em angstroms, mais profundidade vai ter. Cada pessoa tem uma frequência ou não? Claro. Tem? A gente vai chegar nisso aí, isso é muito bacana. Voltando para a homeopatia, quando a gente chegar a aprofundar mais a dinamização, ela fica mais sutil, mas ela fica com a frequência maior. Porque isso é um comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, mais profundidade ela vai ter.
Então, quanto mais sintomas mentais e existenciais o paciente me trouxer, maior vai ser a dinamização. Que pode ser 1 milhão de CH, não tem fluxo contínuo. O meu caso foi 200. 200. 200 me curou. O que é o 200? É baixo? É alto? Não, é alto. Alto? É bem alto. 200 aí, é bem alto. 200 é alto. Então, 5 LM, que é uma potência altíssima, então a gente vai chegando a níveis profundos. E a gente tem aquela questão da frequência, né? Nós temos uma frequência física, uma frequência vital, uma frequência emocional, uma frequência mental, e aí existem frequências supramentais. O ideal... Uma frequência física, como é que se mede? Uma frequência física... dá para se medir isso aí? Nós podemos em medir? hertz dá para se medir, sim. Ela vai ser uma frequência mais lenta, porque é Sim. o físico, então ela vai ser mais pasmosa, ela vai ser mais lenta do que uma frequência vital e uma frequência emocional. Tá. O emocional ele já é astral, então ele tem uma frequência um pouquinho mais alta. Claro que a gente está agora cruzando em dois caminhos. Não, com certeza, tem que... Está cruzando em dois caminhos, mas... Como é holismo, nós temos que falar de tudo. Nós temos que falar de tudo. Então, o ideal da pessoa, quando o pessoal fala assim, ascensionou, a gente vai ascensionar, a gente vai jogar uma frequência tão alta na pessoa, por exemplo, o grego dinamizado na 5LM, ou no 1 milhão de fluxo contínuo, aí você já não vai ter mais essa frequência física. A morte em si é uma forma de tu se desprender energeticamente, frequencialmente, e você atingir os níveis que você plantou durante a vida, né, com relação a essa questão. Acho que o microfone ele deu a saída aqui. Deixa eu ver. Não, pode deixar, pode estar tranquilo ele aí? Deixa ele aí. Tá ele bom. entrou dentro da... Não, mas tá bom, agora tá fora. Ele entrou. Voltando então para os arquétipos, o que são os arquétipos? São frequências, são bolsões de frequência, que, por exemplo, tu tá formando o teu ego, tu tá lá nos 3 anos, aí teve experiência com a mãe, depois 7, depois entrou na adolescência. Tu pegou frequências desses arquétipos para montar o teu ego, entende? Mas existe, por exemplo, a grande mãe, o grande pai, a própria frequência do arquétipo do filho, ou outros arquétipos que a gente fala na linguagem astrológica. Tem o arquétipo do velho sábio, né? Que também é um arquétipo. Tem o arquétipo do puer eternus, ou seja, da criança eterna, aquele que não quer crescer, que também é um arquétipo, que parou como adolescente das 16 primaveras e ficou. Isso tem um aspecto positivo, um aspecto negativo, pode ser bom como pode ser ruim. Tem Sempre as duas tem questões. a dualidade, né? Dualidade. E com relação aos 7 aspectos, então, a parte masculina tem 7 aspectos dentro de si do feminino. Então, como tu te relaciona com o feminino dentro de ti, vai ser aquilo que vai acontecer fora, na tua vida comum. Então, assim, o Jung, ele pediu para ser publicado um livro, chama-se O Livro Vermelho, 50 a 60 anos depois da morte dele, e que todas as pessoas envolvidas com a história dele tivessem já... Ele foi uma exigência dele. Você só publicam depois de 50, 60 anos da minha morte. Exato. Puxa. Aí foi publicado, e o Livro Vermelho fala de um aspecto dele, né? Que aí a gente já vai comentar. Vai falando que eu vou arrumando aqui. Eu acho que você. tem que arrumar aqui, vai porque lá. ele tá entrando. É que tinha né? soltado aqui, né? Tá entrando, né? Pronto, fica aí. Agora já aprendi. Agora aprendeu? Aprendi. Vamos lá. Vai ficar. Deu? Aprendi. Tranquilo? Tranquilo. Que são aspectos da vida dele que ele quis revelar para as pessoas tardiamente, depois que as pessoas envolvidas tivessem já E o que ele inseriu no livro era ultrapassado ou não? Não era, porque os arquétipos são eternos. Então, assim, voltando para aquela parte que eu queria te falar com relação ao arquétipo feminino que vive dentro do homem, que são 7, é o seguinte, ele falou que a ânima dele, que é onde ele se relacionava com o ser feminino dentro dele, ela era como se fosse uma Salomé, ela era cega, tá? Falando sobre a instintividade básica, ou seja, ele estava falando teoricamente e abstratamente com relação à Kundalini, que ele estava se relacionando com o arquétipo da Kundalini nele, que é uma força cega, se ela não for bem direcionada. Estou falando de Jung, né? Jung. Jung era um homo afetivo ou não?
Segundo consta, não. Depois eu vou te revelar com relação ao livro vermelho, que vai ter a revelação com relação a isso. Isso eu perguntei. E ele disse que quando ele começou a amar uma certa pessoa, que ele encontrou uma certa pessoa, essa Salomé, essa ânima cega, ela voltou a enxergar. Ou seja, ele estava ampliando, né, a visão com relação ao feminino dentro de si. Sim. Ok? Então, se a gente for relacionar com as ânimas que vivem dentro da gente, ou a gente se relaciona com ela de forma instintiva, que aí tem a ver com a parte sexual, ou a gente se relaciona com ela de forma emocional, ela vai ser emotiva, e a gente vai ficar emotivo, ou a gente se relaciona com ela de forma intelectual, aí ela vai ser uma pessoa intelectual também que vai aparecer fora, ou a gente se relaciona com ela de uma forma arquetípica santa, que é aquela Nossa Senhora, aquela mulher arquetípica. Né? Ou ela pode ser uma freira, que você se relaciona com ela de uma forma eclesiástica, vamos falar assim? Dá para falar assim, bonito. Voltando para o Jung era um homem apaixonado pela vida e apaixonado pelas mulheres de uma forma geral. Então ele casou com a Emma Jung, que teve os filhos dele, e ela era uma das mulheres mais ricas da Suíça e muito tradicional, uma família tradicional, e ele manteve essa relação, só que ele teve um filme que fala sobre essa relação dele com as mulheres, que eu não me lembro do nome agora, e também da relação dele com o Freud, e Jogo Perigoso é o nome do filme. E de uma certa forma entrou na vida dele uma mulher chamada Toni Wolff, onde eles tiveram uma simbiose tão grande, e ele entra num processo de autoanálise muito profunda com relação a isso, e ele começa a se descobrir como ser humano, apaixonado, e ele fala assim, eu quero manter essa relação. E essa relação ela é mantida pelo Jung secretamente entre a amante. Ele não queria dizer que ela era amante, a Toni Wolff. Era uma mulher importante para a vida dele. Tá. E ele firmou essa postura, e ele teve sonhos reveladores de que os sonhos não são só para ver essas enantiodromias que a gente tem, oposições dentro da gente, mas para verificar também caminhos de vida. Então ele teve um sonho onde ele se sentia com um pé no calor, ou seja, que era o calor da paixão, e o pé esquerdo num lugar muito frio, que seria o relacionamento dele. E existiam uvas que nasciam no centro, Sim. perto dos genitais, ou seja, que se ele mantivesse isso na vida dele, a coisa ia dar frutos, tanto que ele manteve essa relação Essa em duplicidade. 1912, 13, 14, 15, a partir daí, Tá. que era uma coisa dramática para a consciência, até o final da existência dele, onde as duas faleceram, e ele tinha construído um castelo, mas ele não tinha terminado a parte central. Quando as duas falecem e fica só ele constrói a parte central do castelo, que seria relativa ao self. Ou seja, ele teve que lidar com a culpa, entre aspas, até o final quase da existência dele, ou da existência delas. Isso tudo está registrado no livro vermelho. Então, a gente acha que o profissional só porque ele escreveu alguns livros, ele está isento dessa parte. Não, porque ele era uma pessoa comum, uma como pessoa todo mundo. comum como todo mundo. Com os problemas né? de todo mundo. Que tinha uma intuição muito forte. Tanto que se questiona se ele escreveu em conjunto com a Toni Wolff os livros que ele escreveu, porque ela tinha mais conhecimento de mitologia do que ele mesmo. Sim. Só que é uma sociedade patriarcal, machista, né? E a gente daí olha para o machismo dentro da gente, né, Grego? Será que a gente tem esse machismo ou não, né? Hoje em dia isso já se diluiu muito. Isso já né? é arquetípico, né? Porque já vem... Isso já é arquetípico. Então você sabe que a mulher que fez parte da vida dele, que foi um ponto central na vida do Jung, foi essa mulher que libertou a ânima dele, que estava aprisionada no instinto, e ele descobriu realmente o amor. Ele falou que o amor existe. Existe um livro da Maria Teresa Mandacaru Guerra que fala sobre isso, né? O drama de amor do C.G. Jung. É um livro recente e que é uma psicóloga muito querida, né, em atividade. Todas essas informações que você está passando, você usa na avaliação do teu paciente? Com certeza, Grego, porque assim, se por exemplo o teu arquétipo é um arquétipo de Vênus, por exemplo, tu não pode casar com uma mulher
que seja uma mulher de... Você está falando do arquétipo de Vênus. Isso. Então quer dizer que na sua avaliação... Apaixonado. Você vai me avaliar esse arquétipo de Vênus. Como é que você chegou no arquétipo de Vênus? Você vai ver a minha data de nascimento? Você vai ver a minha parte astrológica Eu também? vou ver a tua data de nascimento, eu vou ver a tua parte saber. astrológica védica, vou ver a tua parte astrológica normal, eu vou ver a tua tipologia ligada a Isso essas que é importante. todas. Eu vou ver a tua história de vida. Tá. Para encaixar nesses aspectos ou não, né? A gente nunca é um arquétipo só, né? A gente é uma junção de coisas, né? É fruto do meio. Complexo, é fruto do meio. Quando chega um arquétipo puro, fica fácil de tratar, né? Porque aí ele só tem um erro, só tem um problema. Sim. E a gente... que mais você usa? Claro. E aí, esses aspectos dos 7 deuses, das 7 deusas, que eu acho que é importante a gente entender. Então, as 7 mulheres que estão dentro da gente são essas. A Hera, que é aquela que casou com Júpiter, que é a esposa, que ela foi feita para casar, então é a esposa ciumenta, é a mulher ciumenta. Tem a Core, ou a Perséfone, que é a filha, digamos assim, que está ligado à grande mãe, que é a Deméter, e que ela fica uma parte com a mãe e uma parte nos infernos, porque ela foi raptada por Hades, e ela vive nos infernos, digamos assim, com o Hades, que é um tipo masculino. E, a quarta. Isso. A Deméter, que é a mãe, é aquela que gosta da maternidade, que curte a maternidade, que entende da maternidade, que se sente bem ali, e ela pode ficar nesse arquétipo, fixada nesse arquétipo. A Artemis, que é a guerreira, hoje em dia existe mais a esportista, né? Que é a guerreira, mas também é a esportista, que gosta de andar de bicicleta, que compete com os homens, ela não quer casar, ela não está ligada a isso. A Atena, que é a estrategista, Atenas é a padroeira de Atenas, da cidade de Atenas. Athena, né? Vamos falar com quem tem ligação com a língua. E ela é intelectual, ela é a mulher intelectual. Né? E por último é a Afrodite, que a Afrodite seria um resumo de todas, porque ela tem o seu aspecto instintivo bem resolvido, ela não quer ser mãe, mas ela pode ser mãe, ela é o arquétipo central. Então, quer dizer, quando você está fazendo uma avaliação minha, eu sou seu paciente, você consegue detectar que aspecto feminino dessas 7 eu tenho e que aspecto masculino dessas 7 eu tenho também? Você consegue chegar nisso aí? Com certeza. Nossa. Simples, fácil. Simples, fácil. Quando a gente conhece o paciente é simples. Sim, mas aí você vai buscando Tá, aí vamos falar dos homens agora. Então, daí os homens têm 7 tipos que eles encaixam com essas mulheres. Por exemplo, aquela que é casada, que ela quer estar casada com aquele que é o mantenedor, né? Que é o expansor. Quem é? Que é o Júpiter, que é o Zeus. Júpiter, tá, Zeus. Tá. Zeus, né? Que na mitologia a gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre isso, né? Então o par foi feito Júpiter e Hera, né? Ou Zeus e Hera, que Júpiter já é a questão romana. Sim. Né? Nós temos o arquétipo também de Ares, que é o guerreiro. Isso, Marte, né? Que é Marte. Nós temos o Hefesto, que é o ferreiro. Normalmente ele é casado com Afrodite. E ele sofre muitas traições, Afrodite. Bem interessante. Apolo, que é o arqueiro, ele é o mais problemático para a relação, porque o Apolo ele é muito perfeccionista, ele quer tudo certinho, ele é o homem assim certinho. Ele está ligado à música, aos ideais objetivos, ele objetiva isso na matéria, né? E como ele é um deus solar, ele não é um deus quitônico, ou seja, da Terra. Então ele objetiva as coisas na vida e o subjetivo dele é um pouquinho empobrecido. Tanto que ele tem dificuldade de se relacionar, nos relacionamentos. Poseidones, que é o deus dos mares, né? O Netuno, sim, Netuno, que também ele é possessivo, ele é cheio de emoções, ele tem altos e baixos, né? Então é difícil ele se encaixar com um dos aspectos femininos. Tá. Hades, que é aquele que quer ficar na dele, aquele que é antissocial, fica na caverna dele, fica na caverna dele, com as coisas dele, ele não quer participar da sociedade. E normalmente ele atrai... Eles têm um certo poder e um magnetismo, ele atrai a Core, que é a filha da mãe. Esses arquétipos todos, eles vão se modificando em fase da sua vida, né? Podem. E o último tem a ver com Hermes,
que Hermes é aquele do conhecimento, ele se relaciona bem com todo mundo, mas ele tem muito conhecimento, ele prima pelo conhecimento. Então ele casaria com uma deusa que a gente não falou, chamada Hestia, que ela é mais a sacerdotisa. Ela é caseira, mas ela gosta de ficar em casa, na dela, e ela é espiritualizada. É o arquétipo que a gente não falou do feminino, vê? Isso aí tem alguma coisa a ver, porque a gente negou a Hestia, que é a mais espiritualizada de todas as deusas. Trazendo pro físico, ou seja, pro atendimento. Todos nós, Grego, de uma certa forma, a gente tem dificuldade de relacionamento. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Casado, não é casado, é recasado e etc. Então, até para manter o relacionamento, porque as pessoas vão se mudando, modificando durante isso, e a gente tem que se entender nesses arquétipos para ver em que fase você está e qual é o arquétipo que está comandando o teu inconsciente, teu subconsciente, para poder dizer assim, pô, ó, eu tô indo por aqui, né? Ou eu preciso ir, porque pode vir o sábio no teu sonho e falar assim, ó, Grego, não é por aí, meu amigo. Tá errado, não se deve por aí. Que nem uma paciente que sonhou que ela ia casar, estava tudo pronto, 3 meses antes do casamento, estava tudo pronto, famílias bem de vida, ia ter uma festança, e ela sonhou que ela estava recebendo o vestido do casamento nos convidados, ela ia colocar o vestido, só que o vestido era preto. Não foi uma paciente minha, mas foi um relato de um médico psiquiatra que eu confio muito. E o que significa isso? E significava o seguinte, o psiquiatra falou assim, ficou neutro, falou assim, ó, alguma coisa está errada. O que tem assim? Não, mas ele é perfeito, pessoa querida. Daí ela confessou que, na realidade, ela tinha atração por mulheres. Ela era uma homossexual feminina. E que daí o profissional falou assim, bom, tu pode fazer pela sociedade, se tu quiser, mas tu vai ter que conviver contigo a vida inteira. É contigo que tu vai viver, primeiramente. Então, opta pelo teu self, pelo teu espírito te mandando essa mensagem, para tu não ficar neurótico depois. Porque as pessoas são muito de externo, né, Grego? Com certeza, preocupadas com a sociedade, tudo. Sociedade, com o que vai ser falado, e às vezes a pessoa não segue, mas o que vai te dar satisfação é tu seguir o teu self, ou seja, a tua verdade. Que aí tu vai seguir. E os teus sonhos e a vida vai te mostrando se tu tá ou não seguindo isso, ou se tu tá em desvios. Que interessante, né? É muito interessante. Então o interessante é você interpretar os sonhos, que é o simbolismo. Claro. Mas como você, qual é uma forma fidedigna assim de você interpretar o teu sonho? Tem um irmão nosso que você conhece assim, que ele diz para anotar. Anota por mais louco que seja o teu sonho, aquilo que você conseguir lembrar. Perfeito. Um dia você vai conseguir dar um nexo naquilo lá, não sei. Perfeito. É o que eu falo para os meus pacientes, assim, acordou no meio da noite, primeiro assim, pedir, né, Grego, assim, antes de tu dormir, tem gente que não consegue se lembrar ou não se lembra dos sonhos, pedir para o inconsciente se manifestar para que tu possa lembrar. Porque nessa vida objetiva que a gente tem, que tudo é fora, é para fora, as pessoas não entram em contato com você, não querem entrar em contato com o seu conceito, ou acham que é besteira. Então, assim, eu te diria que uns 70% dos meus pacientes falam assim, ó, não me lembro. Pede para lembrar. Então, assim, como se fosse uma oração, ó, por favor, inconsciente, subconsciente, se revele para mim, para que eu possa lembrar. E é como se fosse mágica. Acontece. O paciente uma dica aí, ó. Começa a lembrar, acorda no meio da noite, e aí anota aquilo, e por mais absurdo que seja, Grego, tem uma lógica. Sabe porque os arquétipos estão todos lá. É interessante, até anotei uma noite dessas aqui, já não foi... Você sonha, acorda de noite, porque você estava sonhando, vamos dizer assim, ou para ir no banheiro e tudo. E o interessante é que quando você volta e deita no mesmo lugar, o sonho está lá impregnado. Nunca vi disso. Como é que tem a continuidade do sonho. É incrível essa coisa. Então, o sonho tem algo muito além daquilo que a gente consegue imaginar, né? Porque a gente acha que ou é o que você está falando, ou é o subconsciente, ou é o inconsciente, a coisa que você quer fazer, e tem alguma coisa, que essa é uma grande incógnita, que a gente não conseguiu detectar ainda. Porque tu pode ter sonhos banais de coisas que tu está reprimindo. Por exemplo, se eu reprimir minha sexualidade, eu vou sonhar que eu estou tendo relação. Meu inconsciente vai falar, opa, meu amigo, conscientemente tu está bloqueando. Né? Sim.
são os sonhos de enantiodromia, ou seja, aquilo que eu conscientemente estou fazendo, estou doutrinando as pessoas, estou com conceitos muito dogmáticos, doutrinando. Ah, meu subconsciente, eu vou sonhar que eu estou sendo doutrinado, ou que eu estou recebendo um pito de alguém, entendeu? É interessante você estar falando. Então, a homeopatia e a sua anamnese, vamos dizer, eu estou escutando tudo aqui. Você é obrigado, ou dentro da formação homeopática, médico homeopata, você tem dentro do seu currículo de formação universitária um pouquinho de cada ciência, vamos dizer? Com certeza, principalmente de Jung, né? Jung, todas tem psicologia, tem uma série de... Psicologia, Jung... Eu não sabia. Tem psicólogos que vêm, digamos, dar cadeiras. Isso, faz parte nós, também. Faz parte, mas é claro que a gente lida com sintomas mentais, né? E os sintomas mentais, a gente entra no Kybalion, né? Tudo é mente. O Kybalion e o Jung, é fácil a gente fazer uma correlação. Na realidade, tudo é mental. Tudo é mental. É isso aqui que te deixa louco. Tudo é mental. E o Kybalion fala assim, tudo é polar. Daí a gente começa a imaginar aquilo que a gente tinha falado. Tudo é masculino e feminino, tudo que tu forçar conscientemente e inconscientemente vai ter o oposto. Tudo é polar. Tudo tem uma vibração. A gente falou de vibração hoje sobre os medicamentos homeopáticos, desde a vibração física até a dinamização mais alta, que é a de mais alta frequência, a gente falou sobre isso também. O Kybalion fala de fluxo e refluxo, às vezes você tem uma maré na tua vida, mas tem uma contra-maré. Sem dúvida, sempre. As leis da correspondência, o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, né? Então a gente pode fazer uma correspondência daquilo que acontece na nossa psique e no nosso físico, né? E a lei de causa e efeito. Tudo tem uma causa, um pai, tudo tem um efeito, o filho, através da grande mãe que é o meio, né? A mãe é que faz o meio de campo. Verdade, faz sempre. Me diz uma coisa, olha lá. Você tem a medicina básica, a formação. Depois tem a homeopatia. A homeopatia é uma especialização. Uma especialização. Aí você... E na realidade eu fiz duas. Eu fiz no Brasil, na Sociedade Brasileira de Homeopatia Konstantin Hering, e fiz na Argentina. Na Argentina também. Na Argentina também. Outro. E se aborda da mesma forma, assim, com a aí parte depois, psicológica. Na avaliação do seu paciente, nós estamos falando da medicina em si, porque é claro, tem que ser médico para poder analisar. Homeopata... Onde entra o ortomolecular na história? Então, também uma especialização onde você vai ver a arte da ortomolecular, que a gente já falou sobre isso. Já falamos sobre, mas hoje nós estamos falando sobre avaliação. Os conceitos, que trabalha com esses antioxidantes, né, que comprovadamente funcionam, para equilibrar o paciente a nível físico. Tá. Né? Aí depois a gente fez especialização com relação à parte hormonal, para saber como já lidar também sobre a bioidêntica, com os hormônios bioidênticos, também faz parte disso. Como o conhecimento está tão amplo, ele explodiu em todas as áreas, né? Eu acho isso uma maravilha, inclusive na parte cirúrgica. Sim. É importante. Existe essa vontade de casar as coisas, porque um amigo meu brinca comigo, ele fala assim, então agora é só comer manteiguinha ghee e tomar óleo de coco, tá tudo resolvido. E na realidade não é. Eu acho que a gente tem que utilizar esse conhecimento do melhor que a ciência nos dá com relação à parte nutricional, juntar com a medicina tradicional, que tem coisas fantásticas com relação à fisiologia, estão sempre evoluindo. Sim. Mas tem que casar com a parte psíquica, porque se a gente vai ficar manco ou vai coxo, ficar faltando alguma coisa, né? Porque o paciente, a ânsia do paciente é de se compreender, autoconhecimento. Tá? E não dá pra gente falar assim, todo mundo vai se iniciar, vai para uma escola iniciática, que aliás, algumas vezes as pessoas até se confundem muito entrando numa escola iniciática sem autoconhecimento. Tem que se voltar para o autoconhecimento. E acho que esse arcabouço com relação a Jung, que Jung vai ser a psicologia dessa nova era, tenho certeza absoluta, tem que voltar e ela casa exatamente com tudo isso que a gente está falando. Tanto que existe um material que provavelmente eu vou publicar mais adiante, que fala que tudo é arquétipo, ou seja, a vitamina C, o magnésio e o cálcio, eles têm um arquétipo. Porque a gente vai começar a costurar, tipo, cálcio tem a ver com os ossos, que tem a ver com ossos tem a ver com Saturno, Saturno tem a ver com o arquétipo do velho sábio, e a gente junta então o em cima e o embaixo. Tem que ter esse casamento.
Tem, mas você sabe a resistência que tem da comunidade científica para isso? Não é incrível ainda? Quem sabe, né? Mas porque assim, se queimavam as bruxas, né? A Inquisição queimava, os religiosos queimavam esses seres aí, ou os que eram cientistas desafiavam a igreja. Bom, mas agora se a gente vai voltar a ciência queimar os... Não sei, mas eu acho bacana... A gente fala em fé, em crença. Tem que ter a crença. A crença faz parte do arcabouço psíquico da pessoa em todos os aspectos. Como é que tu vai tirar a crença? E na época de Auguste Comte, positivismo, já se tirou a crença, né? Depois da Revolução Industrial, a crença não, a gente tem que olhar para a matéria. É bom olhar para a matéria objetivamente, eu acho que é importante, mas tem que casar com o subjetivo. Eu acho que sim, eu acho bacana quando muitos médicos, a gente tem visto isso com muita frequência atualmente, eles não admitem, né? Os médicos não admitem, a maioria não admite, mas ao menos eles se surpreendem com certas recuperações que aos olhos da medicina ortodoxa é impossível, vamos dizer. Vamos dizer, alguém está com um oncologista, está acompanhando um paciente metastásico, em fase final, e de repente, 2 meses depois, o paciente retorna para ele sem absolutamente nada. Então ele fala, o que você fez? Porque isso aí é impossível. Então é bacana. Ele não tá, os médicos podem não acreditar, muitos, mas eles ao mesmo tempo não estão negando, isso já é bacana, eles se mostram, estou generalizando, eles se mostram estupefatos de não terem explicação para um fenômeno de cura por um meio que eles desconhecem, que é através da ciência, assim, da medicina tradicional. Então isso é bacana, eu já vejo isso como uma abertura, só que nós estamos muito restritos ao tempo, né? A gente fala, não, 1 ano, 2 anos, nós falamos muito de atemporalidade, mas nós não somos atemporais. Nós falamos, mas não praticamos aquilo. Então o que você está falando é factível, é possível, que eu acabei de dizer também, mas num prazo muito grande, porque, muito assim, mais para eu frente. vejo, porque é como se fosse uma equalização, né? No meio médico eu já ouço, assim, por exemplo, principalmente aqui em Florianópolis, eu já ouço vários profissionais que são espiritualistas, médicos, né? Ortopedistas que são espiritualistas, ou médicos que trabalham num hospital lá em Ribeirão da Ilha, eu vou falar, que também tem uma ligação com a parte espírita, ou são espiritualistas. Eu acho bacana isso. Já se ouve isso, né? E como a abertura que deu a internet, que os meios de comunicação, não dá mais para fechar, entendeu? Não dá para pegar e dizer assim... É o processo irreversível, isso é. Por exemplo, tem um profissional que é um colega meu que trabalha com psicologia transpessoal, ele trabalha com regressão de vidas passadas. Sim. E ele foi chamado várias vezes no Conselho Federal de Medicina para se explicar, falar, fulano, o que está acontecendo? Isso aí. Porque ele estava ganhando uma dimensão. E é bacana ganhar essa dimensão. Que vai existir oposição, sempre vai existir, porque na Terra vai... Por isso que o tempo ele é contado, a gente já sabe o que é o perfeito, o que seria o necessário, mas sempre vai ter uma oposição, aí vai retroagir um pouquinho, mas depois vai evoluir. Então... É assim mesmo, né, Gri? Eu acho que a nível terreno... Não tenho dúvida. Vão existir as oposições. O Giordano Bruno queimado na fogueira, entendeu? O Newton, pelas ideias dele, quase foi queimado. Copérnico, ele esperou para divulgar algumas coisas e falou assim, quando eu falecer, vocês esperam um pouquinho, depois vocês falam que a Terra não é o centro do universo. Eu acho bacana essa forma de abordagem que vocês fazem, vocês médicos holísticos, digo assim, porque eu acho que esse tipo de medicina dá mais esperança para o paciente. O paciente que está lá, que ele vai procurar ajuda, ele está indo para ajuda, ele sai mais esperançoso. E o fato dele ter esperança, na minha concepção, no meu ponto de vista, a esperança e fé é uma palavra quase que similar, ajuda muito no seu processo de cura. Porque se o paciente quer se curar e confia no curador que está na frente dele, essa simbiose pode dar certo. Fatalmente vai dar certo. Então eu acho bacana. Eu sempre enalteci aqui, além da amizade que nós fizemos através desse tempo todo, eu acho bacana essa aqui, que tem que ser a medicina, uma medicina vista. Você usa a base que é a ciência, essa formação universitária que você teve, fantástica, essa especialização, e está com a mente aberta para o que está aí à sua disposição também, que pode ajudar essa fundamentação científica. O paciente vem, ele está com pedras na vesícula, tá? E é impossível tirar aquelas pedras de outro modo.
se encaminha para o cirurgião vai tirar, claro. Vai para alopatia, para medicina alopática. Eu já tive pacientes que também chegaram quase que em surto psicótico. O que eu fazer com um paciente em surto psicótico? Ele não pode elaborar nada, é perigoso. Ele tem que receber antipsicóticos. Isso, né, até ficar em condições de poder, de repente, elaborar alguma coisa. Sem dúvida. É isso. É isso. Só que esse casamento tem interesse para que não ocorra. Eu já poderia casar, né? A homeopatia com a alopatia, a ciência médica altamente tecnológica com o reiki ou com... É questão de tempo, como a gente estava falando daqui a pouco. De fazer isso. Tem que existir, mas existem interesses que isso não aconteça. Claro, são interesses materiais que a gente sabe. E quem vai dar o grito final é só a conscientização das pessoas, né? Sim. Uma pessoa vai ouvir, vai começar a se tratar, vai entender o processo. Devagarinho, não pode ter pressa. Entendeu? Não pode ter pressa. E aí as coisas vão, porque realmente é esse casamento que a gente quer. E no meu caso, como eu atendo com ortomolecular, é a ortomolecular que cuida do físico, com a homeopatia que cuida do mental, associado a Jung, que eu tenho algumas noções, não sou psicólogo nem psiquiatra junguiano, para poder trabalhar com o paciente. Que outro... Esquecemos de alguma informação importante na avaliação holística de uma consulta, vamos dizer? Que seja importante a gente abordar? Eu acho que em linhas gerais, a gente falou bem sobre esse casamento, porque é casar realmente o objetivo com o subjetivo. E a gente falou, né, dos arquétipos, passamos por cima de algumas coisas, de conceitos de arquétipo, e de outras questões que eu acho que foram importantes. E essa questão o tempo. O paciente, ele vai para o médico, ele quer tempo. Eu estou com um problema, eu quero... Quanto tempo eu vou me curar? Como é que é isso? Essa expectativa, além dele procurar, como você administra essa questão da impaciência do paciente com o seu problema, digamos assim? Isso eu já tentei monitorar, Grego, não existe um tempo específico, cada paciente tem um tempo. Sim, okay? Mas eu digo, como é que você trata essa ansiedade da pessoa que ele... Você fala para ele, homeopatia, a gente sabe que é um processo moroso, doses homeopáticas, eu sei o que significa, devagar. Então, como é que você consegue dar essa paciência, essa tolerância para o paciente ter essa tranquilidade de realmente fazer esse tratamento? Como é que você passa essa confiança para ele? Porque na realidade, se ele vier com muita ansiedade em melhorar, principalmente no físico, eu tenho que olhar para isso e fazer a coisa acontecer. Ele está com dores articulares, eu tenho que aliviar aquela dor. Isso, aí ele já cria, já conseguiu. Bacana. Né? O que eu não posso deixar acontecer, e é um temor que às vezes acontece, é a pessoa achar que eu estou tratando dela e ela só vai melhorar com aquelas coisas mecânicas e físicas que eu estou passando para ela. Sim, tem razão. Então ela fica assim, só dependente, então eu tenho que tomar só isso. Daí a gente começa a abordar outras questões, porque tem a causa do porquê que ela está tendo aquele tipo de problema. Então aí a gente abre o livro da alma, né? Tem que abrir o livro da alma e puxar. Alguns pacientes somem, desaparecem, depende de tudo, né, Grego? Com certeza. Tudo. Outros pacientes acham bacana, mas não se aprofundam muito. Outros pacientes evoluem rápido, entendem o processo, têm sonhos. E a gente sente que esse paciente está centrado, né, na sua alma, no self, no seu espírito. Ele está se ajudando e ajudando o seu terapeuta. Né, aí a vida aparece assim um workshop que ele fez que foi maravilhoso, e aí ele já encontrou um amigo que trabalha com florais, foi fazer um curso, então... Já começa já a recuperação. E para finalizar, uma pergunta que muita gente faz. Homeopatia, ela é sempre devagar ou não? Eu posso ter resultados rápidos com homeopatia? Então, eu até posso ser criticado por outros profissionais homeopatas, mas eu vou dar esse exemplo no sentido assim, chegou uma paciente que veio com um tratamento homeopático já de longo tempo, e ela tinha feito uso de doses únicas. No começo melhorou um pouco, mas depois ela não tinha resultado com essas doses únicas. E ela chegou e me questionou, como é que o senhor trabalha? Eu digo assim, eu trabalho de uma forma holística, mesmo dentro da homeopatia, e eu não sou unicista, eu não trabalho com um medicamento único. Eu vou no sintoma, ou eu vou pegar um medicamento que vai ser muito parecido com aquilo que ela... Existe homeopata unicista?
unicista, que trabalha com um medicamento único. Isso, aquele sim. que acredita, provavelmente aquele que te tratou foi unicista, que só com um medicamento Interessante. ele vai tratar, vai curar e vai tratar todos os teus sintomas só com aquele medicamento. E ele vai ficar repetindo toda a tua vida só com aquele medicamento. Ou uma grande fase da tua Não vida por sabia anos disso e que anos existia. mudando a medicação. Eu já não tenho essa visão, eu já vim de uma formação que era policista, digamos assim, e sintomático, ou seja, tu tem uma dor no dedão do pé, então eu vou tratar aquela tua dor no dedão do pé com homeopatia, mas eu vou ficar olhando também um medicamento único para tua alma. Foi momento. bom a gente tocar nisso. Que é muito importante. Muito importante. Então tem isso, tem o unicista e tem aquele que vai buscar todos esses aspectos, que é um processo mais lento realmente, né? Mais lento, mas mais abrangente, podemos dizer assim, ou não? Com certeza. E quando tu entende o arquétipo do medicamento, tu vai entender, vai encaixar muito mais fácil com o arquétipo do paciente. Então, se você sabe que aquela flor da pulsatila que foi feito, o medicamento, tem uma delicadeza tal, tu vai fechar com aquela delicadeza do paciente, tu vai fechar o arquétipo um com o outro. A gente podia falar sobre arquétipo. Tá, e essa questão, finalizando, a homeopatia ainda. Por que existe, o que é de real, o que é mítico? A homeopatia, ela provoca para curar? Como é que é isso? Parece que você vai procurar um homeopata porque você tem fortes dores de cabeça. Aí o homeopata faz a sua consulta e te dá um remédio homeopático, mas ele diz para você vai ter a maior dor de cabeça que você já teve na vida. E realmente você tem, ingerindo aquela homeopatia. Por que isso? Ela traz todo o problema à tona. Como é que é essa questão da homeopatia, que muita gente fala? Ela traz de novo o problema para depois desaparecer. Como é que é isso? É mítico ou é verdadeiro? E, eu experienciei e posso dizer que é verdadeiro, pelo menos para mim. Que eu tive a pior das pneumonias que eu pude experienciar. 42, 43 graus, eu via coisas, não podia tomar nada alopático, e do jeito que veio foi embora. Então me explica essa questão. Isso. Eu vou te explicar assim tecnicamente. Tecnicamente. Porque o Hahnemann, o Samuel Hahnemann, que criou esse sistema da homeopatia, ele era um estudioso, ele estudou muito latim, o alemão, ele fazia traduções do latim para o alemão, ele conhecia as duas línguas, então ele leu tudo que existia na época com relação a, principalmente Paracelso, né? E ele aborda um conceito chamado força vital, que ele não pôde conceituar, e aliás é um conceito subjetivo, que ele falou que essa força vital, essa energia vital, essa força vital em espanhol, é ela que faz a reação de dentro do paciente com relação ao medicamento que é dado. Olha só. Ela que faz trazer os sintomas antigos, ela que faz piorar os sintomas e ela que faz a cura também. Então, o medicamento homeopático é como se fosse um arquétipo que entra, que bate com esse arquétipo da força vital, ou da energia vital, que vai fazer a reação de cura. Como se a gente tivesse um mecanismo dentro da gente que, mostrado esse espelho que é o medicamento, vai fazer uma reação de cura do próprio paciente. Olha, eu posso garantir que é um negócio fantástico. Se você nunca experimentou homeopatia, cada caso é um caso. O doutor está aqui para testemunhar isso. Mas realmente é uma coisa fascinante. Você experiencia. Claro que ninguém quer tá tendo um problema, você não quer que seu problema se agrave, né? Mas a coisa vem e do jeito que veio, vai embora. É um negócio fabuloso. Fantástico. Então é isso. Olha, eu acho que hoje mais um programa que nos ilustrou bastante, né? E incentiva, busque o seu médico, siga a sua intuição. Nós não estamos aqui vendendo homeopatia e nem medicina ortomolecular. Nós estamos aqui informação geral. Informação geral, isso. Você está dentro do seu livre-arbítrio, procura o que o seu coração pedir, sentir, vai assim. Mas é isso que a gente quer mostrar, que existem alternativas, existem bons profissionais, existem pessoas de mente aberta e holistas que podem te ajudar bastante. Você que está desesperançado, que você que tem um problema há muito tempo, uma hora eu tenho certeza que você vai encontrar a pessoa, o médico, o terapeuta, que vai fazer essa simbiose e vai te proporcionar a cura que você tanto busca.
Certo, doutor André? Muito obrigado. Então, eu que agradeço. Agradeço as obrigado pessoas que vão por ouvir mais esse uma vídeo. vez aqui. Saúde e paz. É o meu médico, eu tô aqui, ó, firmão. Tá bom? Então é isso aí. Gente, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, até mais.